Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal. E hoje eu quero trazer uma análise com vídeo diferente para vocês, que é uma análise ponto a ponto do anúncio excepcional do jornalista e conservador americano Tucker Carlson sobre a possível entrevista com o presidente russo Vladimir Putin e as consequências, as possíveis consequências desta entrevista e da permanência deste americano tão conhecido nos meios jornalísticos e até mesmo na administração de Trump e de Biden para a carreira dele e para o retorno dele quando ele sair da Rússia. Para quem não sabe, Tucker trabalhou durante anos como âncora na Fox News, sempre foi um defensor da legitimidade e também legalidade dos princípios conservadores e também da Constituição americana. Inclusive foi um dos grandes apoiadores de Donald Trump e até mesmo durante as suas campanhas eleitorais e durante o seu governo, e constantemente critica as decisões de Joe Biden e de congressistas que apoiam ainda mais assistência militar, de segurança e também financeira para a guerra na Ucrânia, para a Ucrânia propriamente, e bem como a expansão da OTAN sobre as fronteiras da Rússia, que isso, segundo ele, fomenta ainda mais o conflito. Antes, peço gentilmente que se inscreva no canal, ative as notificações e dê um joinha para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Então vamos analisar esse caso e instantaneamente fazendo a tradução, tá? We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. Basicamente, Tucker, ele diz que está lá em Moscou, na Rússia, para fazer a entrevista com o Vladimir Putin, presidente russo, e fará isso de forma muito breve. We'll be doing that soon. There are risks to Porque há conducting um an interview risco like this, desse tipo de obviously. entrevista, So we thought about it carefully over many months. e Here's why ele we're doing it. planejou isso cuidadosamente durante meses. First, because it's our job. We're in journalism. Porque nesse momento, é claro, é o trabalho jornalístico investigativo Our de duty is to Tucker inform people. 2 years into a war e that's também é um reshaping the dever de informar as pessoas há 2 anos desses 2 anos que está ocorrendo esta entire guerra world. Most Americans are not que está informed. remodelando o planeta inteiro, o mundo inteiro. Americans are not informed. E que a maioria dos americanos não são informados. O porquê que a maioria dos americanos não são informados, tá? Isso porque as grandes mídias, elas bloquearam completamente os meios de comunicação dos governos lá na Rússia, das mídias, principais mídias de comunicação da Rússia, e impediram de que essas autoridades russas emitissem comunicados em seus portais, nas redes sociais do Ocidente. Então, praticamente, os perfis da Rússia nessas redes sociais do Ocidente foram praticamente censuradas por conta, segundo essas mídias, essas big techs, porque o governo americano e os governos europeus, a União Europeia, emitiram sanções econômicas, jurídicas, que impedem com que essas big techs ofereçam serviço para essas autoridades russas, segundo parte dessas big techs. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600. Ou seja, ele diz que os americanos não têm ideia do que está acontecendo atualmente na Rússia, que ali que está a milhares milhares de quilômetros de distância. But they should know. They're paying for much of it in ways they might not fully yet perceive. E que estão pagando, através, é claro, de impostos, todo esse conflito na Ucrânia, em favor dos ucranianos. E não estão percebendo totalmente a dimensão desse conflito. The war in Ukraine is a human disaster. It's left hundreds of thousands of people dead. E ele diz que essa guerra na Ucrânia está deixando milhões de pessoas, inclusive jovens ucranianos, mortos, né, numa decadência, e principalmente que está afetando uma geração inteira de jovens, e também está despovoando, inclusive a maior parte da Europa.
But the long-term effects are even more profound. This war has utterly reshaped the global military and trade alliance. Está também afetando a maior parte da Europa em questão desta guerra, porque está remodelando completamente as alianças militares entre as partes, principalmente aquelas nações que estão na fronteira da Rússia. And the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. E ele diz que as sanções do Ocidente não só estão perturbando, claro, a economia da Rússia, mas também todo o planeta. A economia global está sendo perturbada. The post-World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West for more than 80 years, is coming apart very fast. And along with it, the E dominant... ele diz que a ordem mundial, a ordem econômica mundial adquirida no pós-Segunda Guerra Mundial, há mais de 80 anos, está sofrendo agora uma instabilidade, uma questão de o poder, o domínio do dólar. Já ele diz que esse domínio já está sofrendo várias pequenas mudanças e isso está definindo agora um novo curso de vida e um novo curso econômico de todo o planeta. E, inclusive, vai trazer ali grandes alterações à mudança de vida, inclusive das próximas gerações, como Tucker disse, os netos na maior parte do mundo. So the world understands this perfectly well. They can see it. Ask anyone in Asia or the Middle East what the future looks like. E ele até lança uma pergunta. Pergunte isso sobre essa mudança econômica naquelas nações, por exemplo, na Ásia ou no Middle East ou no Oriente Médio, sobre como será o futuro desses povos, dessa sociedade. And yet the populations of the English-speaking countries seem mostly unaware. E ele diz que grande parte dessa sociedade que de língua inglesa não estão ainda a par de toda essa situação, estão inconscientes diante do que está ocorrendo nesse momento. Provavelmente para essa ajuda, essas sanções em favor da Ucrânia, por exemplo. E eles pensam que nada mudou realmente. E pensam que, porque ninguém disse ainda a verdade, que os seus meios de comunicação, por conta dos meios de comunicação que são corruptos. Então, essas Big Techs, por exemplo, mentem para os seus leitores e também telespectadores. Exatamente o que eu havia dito anteriormente. Houve um consórcio de mídias que bloquearam as comunicações da Rússia. Do ponto de vista, isso é ruim, de uma forma que as informações fidedignas, corretas da Rússia não chegam até nós. Também a gente não consegue observar e enxergar e ouvir a outra parte, somente ouvindo uma única parte. And they do that mostly by omission. E fazem isso realmente por omissão. E ele até destaca um exemplo, né? Desde o dia em que a guerra na Ucrânia começou, os meios de comunicação esses meios de comunicação ofertaram diversas entrevistas somente com um lado, somente com o presidente Volodymyr Zelensky. Inclusive, ele até mesmo falou, nós mesmos realizamos entrevista com Zelensky. Ele até mesmo ofereceu essa possibilidade, tá, de entrevistar Zelensky. Ele até mandou esse convite para Zelensky e ele espera que ocorra uma resposta por parte de Zelensky. Inclusive, ele já deu entrevista dentro dos Estados Unidos. Mas que não são, olha só, essas entrevistas que Zelensky deu lá nos Estados Unidos, ele diz que não são entrevistas tradicionais, ou seja, corretas. São sessões estimulantes da bajulação concebidas para amplificar as condutas de Zelensky, né?
deeply E para into empurrar os Estados Unidos, de fato, internamente nessa guerra, war in Eastern Europe. a Europa, o and pay leste for da it. Europa, e aí That is pagar not por isso. journalism. Então ele fala It que is isso não é government jornalismo, propaganda. é uma propaganda Propaganda of the governamental, ugliest kind. uma propaganda de mal feito, né? And it Do kills tipo people. que mata pessoas. At the same time, our politicians and media outlets have been doing this. E ele diz que os próprios políticos, os líderes exteriores estão fazendo isso, promovendo o quê? Promoting Um a foreign líder leader like he's the estrangeiro, consumer né? brand. E Not a single Western journalist has bothered to interview the president. E os jornais do mundo se preocupam em entrevistar um presidente apenas. Of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine. E ele diz que as pessoas não estão entrevistando Vladimir Putin, não querem saber o que Putin tem a dizer, quais os motivos que levaram Vladimir Putin a invadir a Ucrânia, quais são Or what his goals are now. They've os never seus heard his objetivos agora. Então, voice. That's eles wrong. nunca ouviram a voz de Putin. Ou seja, isso é errado, segundo Tucker. Americans have a right to Os americanos eles têm o direito de saber all they tudo can about a war o they're que está implicated ocorrendo in. sobre a guerra We na have the qual right to estão tell them about it. implicados ali o próprio dinheiro da sociedade americana, né? Porque, além disso, eles são os americanos e eles também precisam saber da verdade. Because we are Americans too. Freedom of speech E a liberdade de expressão is our birthright. We were é o born with the direito de right to say what nascença, we e believe. nascemos ali, e ele diz que nasceram com o direito de saber a verdade. E acreditam que esse direito não pode ser tirado, That right cannot e não be importa taken away, quem no matter está na who Casa is in the Branca White neste House. momento. But they're trying anyway. Mas eles estão tentando de qualquer maneira. Almost 3 years ago, the Biden Há administration 3 anos, a administração de Joe Biden espionou ilegalmente illegally spied on our text messages and then leaked as mensagens. Olha só, durante 3 anos, ele diz que, ele fez uma denúncia ainda, que a administração de Joe Biden espionou as mensagens de texto, as mensagens de vários tipos de Tucker e também de outros jornalistas, né? the contents to their servants in the news media. E depois vazou o que ele chama de para as mídias servas da administração de Joe Biden. Provavelmente são aquelas mídias que recebem algum fomento, algum incremento financeiro do governo Biden, por exemplo. Ou seja, são aquelas que recebem dinheiro público do governo Biden para falar aquilo que o Joe Biden quer ouvir. Então a sociedade somente ouve um lado só da história. They Ó, did ele diz que fazem isso para this in order to impedir stop a Putin interview that we a were planning. entrevista de Putin que estávamos planejando no mês passado e temos quase Exactly the certeza Same thing once again. But this time we e ele diz ainda que temos quase certeza de que eles fizeram exatamente a mesma coisa mais uma again. vez. But this time Mas dessa we, vez ele diz que viemos para Moscou, ou seja, tentaram entrevistar Putin de alguma forma no passado e essas mensagens foram interceptadas no mês passado que ele já estava planejando essa viagem para Moscou. Então essa mensagem, esse planejamento já estava sendo investigado pela inteligência americana. came to Moscow anyway. We are not here because we love Vladimir Putin. Ele fala aqui ainda que não estamos aqui porque amamos Vladimir Putin. We are here because we love the United States. Ele está lá, a equipe do jornalista Tucker está lá em Moscou porque eles amam os Estados Unidos. We want it to remain prosperous and free. Então eles querem que os Estados Unidos permaneçam prósperos This trip ourselves. We took no money from any e eles mesmos pagaram essa viagem. E não houve ali nenhum dinheiro do governo ou de grupos ali, nor are we por exemplo, de TV, de mídia, né? charging people to see the interview. It is not behind a paywall. E não está cobrando de ninguém para ver essa entrevista, por exemplo, com uma assinatura ou algo aí de diferente ou algo parecido, né? Então ele não está o quê? Atrás de um muro em que é blindado, em que pessoas estão pagando para ele estar ali, ou grupos e governos estão sendo
estão financiando a entrevista ou o trabalho de Tucker. Pelo contrário, não recebem nenhum incentivo. Anyone can watch the entire thing, shot live. E qualquer um pode assistir essa entrevista, que vai ser gravada ao vivo, ele falou. É claro, em fita, provavelmente vai ser gravada, né? Tape and unedited. E sem edição. Ah, tá, entendi. Então ele vai fazer o quê? Ele vai gravar a entrevista, claro, ao vivo, ou seja, pessoalmente com Vladimir Putin, só que ele não vai transmitir ao vivo. Ele não vai cortar, mas ele não vai transmitir. Então ele vai colocar na íntegra, sem edição nenhuma. On our website, tuckercarlson.com. No website do Tucker, do jornalista, que é o tuckercarlson.com. Elon Musk, to his great credit, has promised not to suppress or block this interview. O Elon Musk, que é o dono, né, da plataforma X, que é o antigo Twitter, ele prometeu que não vai omitir, não vai censurar a entrevista que o Tucker vai ter ali com o Putin. Ou seja, ele vai jogar essa entrevista na plataforma X assim que ele publicar na plataforma X. And we're grateful for that. Western government. E ele agradeceu Elon Musk pelo feito, que ele não vai suprimir, não vai censurar. By contrast, will certainly do their best to censor this video. E ele diz ainda, outra denúncia, que esses governos ocidentais provavelmente vão trabalhar para censurar essa entrevista, inclusive forçar essas plataformas digitais, as redes sociais, a banir a entrevista de Tucker Carlson, né? Other less principled platforms because that's what they do. E é isso realmente o que eles fazem, eles censuram os governos do Ocidente. They are afraid of information. Eles têm medo de informações que não podem controlar, mas você não tem motivos de ter medo disso. Não estamos encorajando você a concordar o que Putin vai dizer nesta entrevista. Mas estamos incentivando você a assistir. E você deve saber ao máximo, e como um cidadão livre e não como um escravo, você deve decidir por si mesmo. Obrigado. E ele encerra esse anúncio realmente fantástico que ele vai fazer essa entrevista com Vladimir Putin. Então ele destacou aqui pontos realmente importantes que precisamos aqui destacar. Que primeiro é que ele não está recebendo nenhum incentivo financeiro de organizações, de instituições governamentais. Pelo contrário, ele não está aliado com nenhum tipo de mídia social, com nenhum tipo de rede social, jornal, mídias, stream, nada. Ele, inclusive, não faz parte de nenhuma emissora, por exemplo, como a Fox News, que é uma grande emissora. E ainda ele diz que o governo Biden, durante 3 anos, esse governo, que o último agora, 2024, é o último ano de Biden, durante esses 3 anos, eles passaram a investigar, a pegar ali informações confidenciais do jornalista Tucker, publicar nas mídias que trabalham para o governo Biden, que recebem financiamento, que recebem incentivo financeiro, como a gente vê aqui no Brasil também. Então isso que acontece, ele vai fazer um trabalho de mostrar ao mundo e principalmente aos cidadãos americanos que pagam esses impostos, em que o Joe Biden fomenta a guerra lá na Ucrânia, em favor da Ucrânia, com o dinheiro do cidadão americano. Então os americanos vão saber toda a verdade, os motivos de Vladimir Putin invadir ali a Ucrânia. Ou seja, independente disso, você vai assistir, por exemplo, a entrevista e você vai ter o seu julgamento crítico, se você vai ser a favor de Putin ou não, vai continuar ali posicionando contra essa invasão. Isso tudo bem, faz parte do quê? De uma liberdade de expressão que Tucker está colocando aqui para todo mundo, que é uma forma dele trazer a verdade, porque o que até o momento eles realizaram, às vezes as redes sociais e também a administração Biden, é censurar todo tipo de comunicação vinda
da Rússia para o Ocidente. E você pode ver, não existe nenhuma entrevista de Vladimir Putin rodando nas principais redes sociais do Ocidente. Pelo contrário, tem somente de Zelensky, entrevistas ali, dando, até inclusive tirando fotografias para revistas de moda, Zelensky junto com a sua mulher, enfim, deram tanto holofote, mas esqueceram do outro lado para destacar alguns motivos que levaram a determinadas ações por parte tanto da Rússia, também por parte da Ucrânia. E ainda ele destaca que no mês passado a inteligência americana estava investigando todas as mensagens trocadas de Tucker Carlson com os seus ali mais próximos, que estava planejando essa viagem para Moscou. Então a inteligência americana já sabia dessa viagem e muito provavelmente tentou impedir, mas de alguma forma eles conseguiram fazer essa viagem até Moscou, onde vai ser realizada a entrevista junto ali com o presidente russo Vladimir Putin. É uma entrevista que não vamos perder e com certeza vamos fazer uma análise baseada nessa entrevista que com certeza vai trazer muitas informações para analisarmos aqui parte a parte no canal. Então espero que tenham gostado dessa análise. É uma análise diferente, mas é extremamente importante, que vai decidir muitas questões daqui para frente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir, compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.